Mas a memória ancestral que você estava falando é importante por quê? Lembra que você estava falando que as pessoas estão sem memória e tal, e até não só de quem elas são, mas a memória do nosso passado ancestral. Por que ela é tão importante? Bom hoje. Você vê, né? Hoje ele tá bem cirúrgico, né? Gostei. Essa vai dar trabalho para responder, tá? Porque você tá pegando todos os ganchos. Então, a memória ancestral não é só da minha linha de tempo ou da linha de tempo desta humanidade que se considera a partir do agora a história do mundo. Porque o que você considera agora é a história do mundo que você chama de passado, é a história do mundo que você chama de história do mundo agora. Só que a história do mundo que você tem agora não quer dizer que ela realmente aconteceu. Porque ela é construída em narrativas? Informacional no agora. Então, são múltiplos fluxos de bancos informacionais que entram para criar uma linha de tempo que as pessoas gostam de falar realidades paralelas, né? Em meio português, realidades paralelas, né? E ninguém sabe raios que é realidades paralelas, de fato, né? Então, a realidade paralela é simplesmente a alteração de campo informacional no agora. E essa turma que é a dona do mundo está trocando a realidade paralela ao trocar a informação. Então, cada vez que eles apagam uma informação, você passa a uma nova terra. Não tem portal, não tem nada disso. O que acontece é que é uma nova linha de tempo. Essa linha de tempo agora considera um passado específico que você jura que existiu porque agora você chama de passado. Então, supostamente existiu, mas se você olha para ele, você não acha coerência. Toda a história do nosso passado, quando você estuda direitinho, igual eu mostro para os alunos do curso A Verdadeira História da Humanidade, não é uma linha coerente. A informação é toda quebrada. Não faz sentido a não ser através de uma visão de quem escreveu isso do futuro para o passado. É uma longa história, tem que estudar comigo para entender isso. Quando você olha a informação como se tivesse escrito ela de frente para trás, ela começa a fazer sentido. Como é que podem ter feito isso? Por narrativas? Então, se hoje eu introduzo novos campos de informação, a linha ancestral se quebra. Ela se transforma em um outro potencial. Como se a história estivesse sendo reescrita? Exatamente. É mais ou menos aquela história que fala assim, do efeito Mandela, né? Então, tem gente que lembra que o Mandela morreu na prisão, que era o meu caso. E tem gente que viu depois que o Mandela estava vivo e continuou, saiu da prisão e continuou. Então, o efeito Mandela é um termo que se dá... Você já ouviu falar do efeito Mandela? Não, nunca tinha ouvido falar. Né? Então, essa é uma questão da neurociência muito interessante. É um caso, depois você digita efeito Mandela para entender. Mas você pode aprofundar no efeito Mandela? Sim. Você pode explicar o contexto? Sim, a questão. O efeito Mandela é um exemplo. Tem pessoas que lembram do Mandela morrendo na prisão. E depois de um tempo, passou um bom tempo, a gente viu que o Mandela estava vivo e saiu lá e fez um monte de coisa. Você fala, peraí. Ele não tinha morrido na prisão? Um cara morreu na prisão? Eu me lembro da notícia, né? Então, aí você divide a turma que lembra dele morrer na prisão e a turma, isso aconteceu com o Trump também. Como se ele tivesse criado memórias que não 2016, existiram no pensamento coletivo. Ao introduzir certo nível de informação no agora, que estão fazendo isso o tempo todo agora, porque o meio digital facilita isso, quebra a sequência temporal, fazendo com que essa estrutura do tempo, que tem que ser paralela, que se chama de simetria temporal, é que eu não quero usar palavras muito difíceis, mas tem que usar. Eu tentei falar sem ela, mas não dá. Quebra a simetria temporal. Isso faz com que, então, algumas informações daquele passado anterior fiquem ainda na memória ancestral de algumas pessoas
E no jornal, na mídia, nos livros, existe uma que você fala, peraí, eu não tô louca. Eu lembro que não era assim. Né? Caramba. Então, isso acontece não só de memória, acontece com sítios arqueológicos, onde a história não faz sentido. Né? Então, nós temos vários sítios arqueológicos. Bom que a manipulação humana sobre a história real da humanidade, e sobre raças e sobre a evolução humana, é tão grande que isso já é em si uma manipulação de linha temporal. Mas não faz sentido quando você olha esses sítios arqueológicos e vê a história que se conta do homem como evolução. Então, tem algo errado. E por que não faz sentido? É só as mentiras contadas? Ou essa história desse sítio arqueológico não faz parte da nossa linha do tempo? E esse sítio arqueológico está aí, mas ele não faz sentido na nossa linha temporal. Tá? Então, essas fraturas de tempo, elas hoje estão sendo discutidas em um monte de linhas de discussões sobre o que é a nossa realidade. Então, se a nossa realidade ela é feita do agora, e tudo que existe é agora, o futuro é um potencial que o futuro chega, mas ele se transforma no quê? Em um agora. Né? E o passado é a memória que você tem agora. Significa que a informação alterada dentro do seu cérebro, Life is Now, que é o Lean Podcast, Life is Now, né? Exatamente. Então, essa informação alterada muda totalmente o potencial da realidade. Nunca houve tamanho poder de alterar linhas de tempo igual agora. De uma maneira tão rápida, né? Isso. Tão descartável, né? Ainda mais com a IA, com a inteligência artificial, o que tem de gente se filmando como se estivesse lá no Mar Vermelho, né? De uma maneira humorística. Isso. Mas imagina alguém que vai criar uma narrativa diferente por meio de uma IA, né? Falou bem, e isso significa, então, que estamos em um universo de simulação. O que você chama de realidade, né? Nick Bostrom, o físico, que é a teoria da simulação, ele foi o primeiro a jogar isso para frente. Então, estamos no universo de simulação. Então, o que eu vivo como realidade já é uma simulação. E a partir do momento em que eu começo a simular a simulação, simular dentro da simulação, o que é que acontece? Então, as pessoas estão simulando. Você vê elas no mídia social, é um simulacro de família, um simulacro de influencer. A vida dela é outra. Né? Ela é outra pessoa fora daquela simulação. O que acontece quando a simulação se torna ainda mais dramática? Mais emotiva, você diz? Que sentido mais dramático? Intensa. Intensa. Aonde você não tem mais nenhum instante em que você é você. E você passa a ser plenamente a simulação. Nossa. O que acontece com isso? Você já percebeu os atores que quando pegam... São cases, né? De estudo. Atores que fizeram papéis extremamente... Tipo o Coringa, né? Isso. E aí eles se perdem e eles não conseguem mais voltar. Eles fazem uma imersão tão grande no personagem que acaba dando uma disrupção neles mesmos. A personalidade própria deles. Aquele rapaz que fez o Elvis, né? Sim. Como é que ele chama mesmo? Esqueci o nome dele. Esqueci o nome Mas dele. desse último filme? Isso. Ele passou a fazer a voz do Elvis. Ele assumiu para ele mesmo. Esse é um exemplo meio tonto, tem coisas mais dramáticas. O Jim Carrey também, né? O próprio Coringa, que o Jack acabou... Nicholson, né? Ah, não, aquele que se matou. Fez o último Coringa. Perdeu a vida, Sim. né? Ledger. Heath Ledger. Ledger, qualquer coisa assim. Então, o que acontece? A pessoa se perde, porque ela não pode ser... Qual é o final desses caras todos? Nunca é bom. Eles se mantêm em depressão, ficam... Por quê? Porque você não veio aqui para ser a máscara. Você veio para essa realidade para desenvolver alguém sem máscara e reconhecer a máscara como tal. Então, enquanto
o nosso papel aqui é desenvolvermos a singularidade, o ser único. Tirar a máscara que a família te colocou, o meio te colocou, o sistema te colocou. E encontrar a si mesmo é a única forma de ser real e verdadeiro. Realidade. Qual a única maneira de você viver uma realidade no mundo que potencialmente é uma simulação? É descobrindo a si mesmo na simulação e não sendo a simulação. Então, o que você vê hoje é um mundo de gente infeliz, perdida, tem todo um monte de aspectos, como falam, perda cognitiva, cérebro encolhendo, inflamação cerebral e física. As pessoas estão mais doentes do que nunca. É difícil alguém que não tenha algum problema físico hoje, né? Que já começa, por exemplo, dano intestinal, é dano cerebral. Quem tem intestino permeável tem cérebro problemático, tá? Então, a pessoa vai ter danos no cérebro. Então, eles direcionaram danos para o intestino para que pudesse gerar danos cerebrais. Então, tudo isso levando a dificultar o encontro de si mesmo. Só pondo o ponto do filme aqui, o Show de Truman, né? Sim. É um show genial. Excelente. Com o Jim Carrey, que ele tá exatamente numa simulação. Exato. E ele só consegue sair da simulação quando ele, de fato, percebe quem ele é. Exato. Dentro da simulação. Mesmo sem saber... É que ele vê a verdade, Ele vê a Veja verdade. bem, ele começou... Ele não sabe quem ele é. Ele descobriu aquilo que ele não é. É. Né? Então, aí é o ponto. Ele descobriu a mentira. Ele ainda tudo não isso aqui sabe é mentira. quem ele é. O que ele descobriu é quem ele não é. Então, não há como você sair dessa situação de ser o que o sistema quer que você seja. E, portanto, você é infeliz e vai ser sempre... Porque não é para isso que você veio aqui, né? Enquanto você primeiro não descobriu o que você não é. Mas a grande maioria não quer saber o que não é, porque se apegou tamanhamente ao simulacro, à simulação de si mesmo, que é incapaz, tem medo de tirar essa máscara. É como se ele estivesse olhando para a luz que o ofusca e, portanto, ele tem medo dessa luz, né? E por que você acha que as pessoas não conseguem encarar de fato que existe uma outra realidade por detrás delas? Será que não é exatamente esse ponto que você citou? É um medo, é como se a mentira fosse um alicerce da própria personalidade. E tirar esse alicerce é como você tirar o alicerce de um prédio, ele vai desabar. É a carta do tarô. É o louco, né? Então, quando te chamam de louco numa realidade como essa, lembre do exemplo da carta do tarô. Então, que está em cima de uma montanha, dando o primeiro passo para um precipício. Né? É a carta do... Isso. Então, é a única forma de você descobrir a verdade é se tornar louco numa realidade que é insana. Isso significa que esse louco, na verdade, está adquirindo coerência. Consciência. Isso. Ele sabe que ele tem que deixar de ser o que lhe disseram para, então, significa descer ao submundo. Essa é a história, de novo, né, da jornada do herói. Descer ao submundo, se desvestir para subir totalmente desnudo à superfície e passar a agora redigir uma nova definição de si mesmo e alcançar o seu poder pessoal. Não há outra forma de não se desvestir de tudo que te disseram. Inclusive, né, quando a gente criou esse canal aqui, muitos dos nossos amigos falavam que nós éramos loucos. Nós tínhamos papos de louco, né? Porque a gente não conseguia bater esse papo com ninguém. Então a gente resolveu criar o canal justamente para ver se achavam os outros loucos. Então, né, conseguimos realmente descobrirmos nós mesmos a partir da figura de um louco. Sim. Que é a sua mensagem. Já foram 160 conversas com loucos aqui, mais ou menos. Mas se a gente for olhar, você deu muitos exemplos da parte de política e tal. Se a gente for olhar o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer com a democracia? Porque você fala muito do conceito de tecnocracia, certo? Bom, a democracia nunca existiu para começar. Platão tinha razão, né? Você começou uma pequena crítica de Platão antes de começar aqui, né? O Platão tinha razão que democracia é um sistema de governo dos que têm poder sobre aqueles que não têm noção do que está sendo feito. E lhes é dito, através de demagogos,
que fazem a demagogia falando para o povo aquilo que eles querem ouvir. Então, democracia é um sistema de enganação. Então, qual que é o próximo sistema político? Onde nós já estamos? É um sistema totalitário. A gente já está. É a tecnocracia. Já estamos num sistema de total governança digital, controle total, entrando cada vez mais moedas digitais para treinar e levar a um sistema que morrem os governos, os estados-nação, para nascer o sistema de uma empresa SA. Então, a empresa já é dona do mundo hoje, é dona dos políticos, é dona de tudo, né? Mas ela se vai colocar e está se colocando através desse poder. Então, você vê lá, eu estou dando um exemplo, as stablecoins que estão sendo lançadas, né? Que é agora o Trumpete fazendo o sistema para qual ele veio fazer, é exatamente facilitar o Tecnato das Américas entrar em ação. Eu chamo ele de trompete, não tem jeito, meu filho, né? Porque ele toca o trompete do Apocalipse. Então, ele é trompete, tem tudo a ver. Trompete do Apocalipse, né? Ele veio para isso. É o reset mundial, porque ele obedece ao sistema tecnocrático. Ele está implantando o Tecnato das Américas. Que seriam as grandes empresas, as Big Techs? As Big Techs hoje são a forma como os donos do mundo, que são os senhores do dinheiro. Quem são os donos do mundo? Follow the money. Né? Os senhores do dinheiro colocam uma forma de controle total. Primeiro é a digitalização da vida, a digitalização do homem. Então, transformar todo mundo em um padrão, que é um token. Então, cada um de nós será um token. E eles estão nos dando sistemas financeiros de controle. Então, coloca um stablecoin, o pessoal fica todo feliz falando de stablecoins, que é o que o Trumpete soltou. Mas o que é o stablecoin? É algo que deixa de ser protegido por um sistema, aspas, de um Estado-nação e passa a ser criado por uma empresa. Então, essa empresa pode ser qualquer empresa americana grande, a Amazon pode lançar a stablecoin dela. Os bancos que se transformam agora em outros modelos que não são exatamente bancos, então os mesmos donos lançam suas stablecoins, são grandes empresas, a BlackRock lança sua stablecoin, exemplo, fazendo com que você põe o seu dinheiro em um sítio restrito. E se ele quiser, como ele não está regulamentado por ninguém, ele vai tirar de você com mais facilidade que o próprio governo tiraria. Porque o governo tem sempre algumas regulamentações, aspas, de proteção. Enquanto que uma empresa que lança a sua moedinha digital, que diz que tem um amparo ligado a alguma coisa teórica, então você põe dinheiro para alguém que diz que é lastreado em dólar, porque disse, né? Ou diz que é lastreado em ouro, coisa que nenhuma delas é ainda. Ela simplesmente faz promessas, ninguém está avaliando se é ou não. Você põe o seu dinheirinho lá e a partir de amanhã, se ela quiser, ela bloqueia o seu dinheirinho. E assim vai. Então, tudo o que está acontecendo é um sistema de quebra. Então, as pessoas falam, não, mas é bonito porque é liberdade, porque tem alternativas. Tudo que está sendo feito, tem que olhar de cima para baixo, é para gerar quebra e facilitação de controle sobre aqueles que não interessam para o sistema. Então, nós estamos entrando em um mundo que, a nível físico, a alteração através do transhumanismo. Então, o homem de hoje, já falamos isso da vez passada, o homem de hoje não é o mesmo corpo de 80 anos atrás. Então, nós tivemos uma alteração genética, epigenética, alteração na saúde. Então, se fala em mas nunca vivemos tanto. As nossas crianças nunca estiveram tão doentes como estão agora, né? Então, é uma comorbidade comprimida. Que significa que crianças... É morbidade comprimida o termo. As crianças estão tendo doenças que eram só de velhos. Morrendo de ataque cardíaco.
Tá? Exemplo, câncer. Câncer e mais câncer. Então, eles te prometem longevidade. Essa é a dupla pensar. Então, te prometem longevidade.